Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Vamos estudar agora a lição Quem é Deus, do segundo trimestre de 2021. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos ver quem foi as vencedoras do primeiro trimestre de 2021. Já dei uma dica, né? Que são as vencedoras. Foi a nossa irmã Esther, a nossa irmã Sara e a nossa irmã Raquel. Todas entregaram todas as lições do primeiro trimestre. Parabéns para vocês, continue assim. E você que não participe, venha participar. Aí no final você pode ganhar um lindo brinde, ou um gostoso brinde, que dessa vez foi um ovo de Páscoa. E agora vamos para a nossa lição. Lição 1, o Criador. Vamos falar um pouco da criação do universo. Eu já falei em algumas outras aulas, mas eu sei que tem alunos novos. Vamos ver um pouquinho sobre a criação do universo. Existem muitas discussões sobre a criação do universo, mas as principais são se o universo foi criado pelo Big Bang ou foi criado por Deus. Vamos ver o que é o Big Bang. No início, as partículas estavam mais próximas e se comprimiam, formando um único ponto. Segundo os cientistas, houve uma explosão cósmica deste ponto entre 10 a 20 milhões de anos atrás. E este termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando espaço e tempo. De forma resumida, as partículas espalhadas na explosão se misturaram e formaram o universo. Então, os cientistas falam que existiam várias partículas espalhadas, elas começaram a se juntar, essas partículas, se comprimiram, e aí houve uma grande explosão, e essas partículas, essa explosão que aconteceu, elas formaram o universo, o planeta e tudo mais. Essa é a versão do Big Bang. Nós temos também a criação por Deus, e é o que nós cremos, né? Nós cremos que tudo foi criado por Deus, conforme descrito no livro de Gênesis. Não existe uma razão, se você procurar na Bíblia, por que Deus criou o universo, por que Deus criou a Terra. A gente não tem essa razão, mas com certeza foi pela vontade dele, e a vontade dele é soberana. E o mais interessante é que tudo que Deus criou foi perfeito e ele tem um propósito. A gente vai ver ao longo da aula. Então quer dizer, por que Deus criou então a Terra, criou o ser humano? A gente não tem essa explicação na Bíblia, a gente não vai encontrar. Mas a gente sabe que ele teve vontade, a vontade de Deus é soberana. E tudo o que ele fez foi perfeito, né? E quando ele fez a criação, a gente vai ver que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê da criação que ele fez. Lá em Gênesis 1, do verso 1 ao 2, diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a gente vai lendo na sequência do livro de Gênesis, a gente vai vendo que cada dia Deus criou alguma coisa. E entre o primeiro dia da criação e o quarto dia, a gente observa que Deus é como se ele estivesse colocando a terra em ordem, organizando. Porque a gente leu ali que a terra era sem forma e vazia. E aí Deus começa a colocar ordem. Vamos ver um pouquinho sobre isso. No primeiro dia, houve a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, a separação das águas e surgiu a expansão chamada céu. Dá a entender que era tudo água. E aí o que aconteceu? O Senhor separou. Então a gente tem o céu e tem as águas. No terceiro dia, as águas que estavam abaixo do céu, elas se juntaram e o Senhor chamou do quê? De mares. E a porção seca chamou de terra. No quarto dia, o Senhor criou o quê? Os luminares, quer dizer, os astros, as estrelas, e o principal, o sol e a lua, sendo que o sol é o maior e ele rege o dia, e a lua, que é o menor, rege a noite, bem como as estações do ano. Que nem agora nós iniciamos em março, o outono aqui no Brasil, no hemisfério sul, e no hemisfério norte começou o quê? A primavera. Então, esses luminares, o sol e a lua também ajudam nas estações do ano. E entre o quinto e o sexto dia, Deus criou os animais e o ser humano. Então a gente observa que no quinto dia Deus cria os répteis, baleias, aves para povoar as águas e a terra, e no sexto Deus cria os animais terrestres e o homem. Então no quinto e sexto dia começa a criação dos animais, dos seres vivos, vamos dizer assim, né? Entre animais e o homem. E no sétimo dia, Deus concluiu a sua obra e abençoou toda a criação. Deus viu que era bom tudo que ele tinha feito, estava tudo perfeito, lindo e maravilhoso.
e Deus concluiu e abençoou toda a criação. E agora vamos fazer uma análise assim, da perfeição de Deus. Né? Lógico, uma análise bem superficial, bem simples, mas se a gente observar assim, a Terra, Deus poderia ter feito a Terra, esses dias eu estava até lendo e recebi uma mensagem, que Deus poderia ter feito a Terra o quê? Em preto e branco, em cinza, para a gente não ia fazer muita diferença, porque a gente não ia conhecer cor. Mas não, o Senhor ele se preocupou, tem várias cores na natureza, os animais, tudo diverso, e a gente vê aqui, ó, a separação das águas da terra seca e do céu é perfeito. Né? O céu não cai, a água não sobe, é tudo certinho. O mar ele tem o limite dele para chegar. Né? Ele vai, lógico que nós temos às vezes o tsunami, acontecem alguns fenômenos naturais, mas numa ordem perfeita, o mar ele só vai naquele determinado limite, ele não avança. Então isso é perfeito, Deus faz tudo perfeito. O solo é rico em minerais, né? E que a gente precisa disso, e passa para as vegetação. Tem vegetação de tudo quanto é tipo, vários tipos de árvores, frutíferas, de verduras, de legumes, de tudo que o Senhor fez. E com todos os nutrientes que o nosso corpo necessita. O sol e a lua regendo o dia, a noite, as estações, conforme eu falei. A coisa mais linda é você ver o sol, você ver a lua, as fases. É coisa maravilhosa, é tudo perfeito. E o organismo dos animais e do ser humano é perfeito com vários detalhes interligados. Não existe uma máquina como a gente, o nosso cérebro, como Deus criou, o nosso corpo de uma forma geral. Então, quer dizer, um monte de detalhes e uma coisa está interligada à outra. Né? Então, essa é a perfeição de Deus. Aí você pode dizer, irmã Renata, eu tenho dúvidas, eu estou com uma dúvida no meu coração. Né? Eu entendo que para muitas pessoas é difícil acreditar que foi Deus que criou tudo isso. Eu entendo quando alguém fala assim, mas será que Deus criou tudo isso? É difícil às vezes para a pessoa acreditar, mas eu também acho muito difícil nós acreditarmos que tudo isso que tem no planeta, o nosso corpo, tudo foi criado por uma explosão. Começou a explosão, ou tem aquela teoria de Darwin que fala da evolução, que os seres mais fortes foram ficando e que teve o que veio do macaco, ou mesmo ancestral. Também para mim é muito difícil acreditar nisso. Eu prefiro crer no nosso Deus, né? E falo assim, e agora, né? No que acreditar? Tudo isso é uma questão do quê? De fé. É fé. Aí você fala assim, mas que a ciência? Né? Será que a ciência não é válida? Lógico que a ciência é válida. Ela é válida sim, ela é importante para a nossa vida, ela tem evoluído. Eu não sou essa pessoa que fala, eu não gosto da ciência, não quero saber da ciência. Não, eu gosto da ciência, eu quero saber da ciência sim. Mas em primeiro lugar, meu Deus, porque Deus é que deu sabedoria ao homem. E por mais que a ciência esteja evoluída, por mais que ela traga várias respostas, tem algumas coisas que ela nunca vai conseguir explicar. Porque assim, vamos supor que realmente o Big Bang seja verdade, que aconteceu o Big Bang. Vai surgir outras perguntas. Quem gerou essa explosão? Quem gerou essas partículas? Quem criou esse espaço que essas partículas estavam soltas? Então começam umas outras perguntas que não vai ter resposta. Por isso é uma questão de fé. E eu prefiro acreditar, e eu tenho certeza, na verdade, que quem criou tudo isso foi o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo isso. E eu tenho certeza que se nós ficarmos fiéis a Ele, nós seremos salvos e nós estaremos com Ele e podemos ver Ele face a face, conversar e quem sabe até perguntar para Ele sobre a criação do mundo, não é verdade? Quem sabe? E aí, será que foi Deus? Se em seu coração e na sua mente você às vezes duvida que foi Deus quem criou tudo isso, peça a Deus que te ajude na sua falta de fé. Peça a Ele é misericordioso, Ele vai te dar fé. Porque assim, o nosso Deus, Ele nunca nos decepcionou. Se a gente pegar a palavra e a gente conferir tudo que o Senhor prometeu, muitas coisas que Deus falou lá atrás já vem se cumprindo. Né? A gente vê várias profecias que já cumpriram. E na nossa vida também, quando a gente tem experiências com Deus, você vai ver que Deus não decepciona. Aí você fala assim, mas eu já pedi algo para Deus e Deus não fez, isso e aquilo outro. Mas Deus é perfeito, Ele sabe qual é o melhor. Nós sim que somos falhos, nós sim que às vezes desistimos no meio do caminho, nós que às vezes não temos fé, mas Deus Ele é perfeito e Ele nunca nos decepcionou. Então por que não acreditar no poderio dEle? Acreditar que Ele fez todas as coisas e de uma forma tão perfeita, tão interligada, né? Então, ore a Deus se você ainda tem dúvida no seu coração, amém? A criação do ser humano.
Deus, Jesus e o Espírito Santo se reuniram para formar o homem. Aonde está escrito isso? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Lá em Gênesis 2,7 também fala, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, todas as outras coisas que a gente falou, que Deus criou, os luminares, a luz, a água, tudo, o Senhor só falava, haja luz, e surgiu os animais, e surgiu a vegetação, os répteis, foi tudo pela palavra. Mas quando chegou a vez de criar o ser humano, o Senhor falou assim, olha, façamos. Esse façamos está no plural. Então foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que fez o homem. A imagem e semelhança, lá do pó da terra, ele formou o homem com a sua mão. Então, aqui a gente percebe que um cuidado, um carinho pela criação do ser humano. E nenhum dos outros animais, e nenhuma das outras criações de Deus tem a imagem e semelhança dele, a não ser nós, seres humanos. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significava que eles eram divinos, mas que espelhavam a natureza moral e espiritual do Criador. Essas semelhanças são voltadas para a nossa parte imaterial, não está falando do corpo. Não significa que Deus é como a gente, dessa forma, né? Com mão, cabeça, pernas. Não seria isso, porque Deus é espírito, mas sim na parte imaterial. Então o homem tem capacidade de raciocinar, de dominar, de criar, de relacionar e interagir. A gente leu no versículo anterior que ele ia dominar, o homem domina sobre os animais. O homem, ele tem o que? Raciocínio, ele tem emoção, ele se comunica, ele interage. Então isso é a parte semelhante ao nosso Deus. E também nós somos os únicos seres que têm corpo, alma e espírito. As demais têm o que? Corpo e alma, mas nós temos espírito, porque nós adoramos ao nosso Deus. Essa semelhança permitia que Adão e Eva se comunicar com Deus e ter a verdadeira comunhão com Ele, sentir o amor de Deus por eles de maneira direta. Como Deus criou a imagem e semelhança deles, eles não tinham pecado, eles não tinham nada, eles tinham uma comunhão com Deus de uma forma direta, eles sentiam todo o amor de Deus, eles poderiam conversar, e a Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, Deus conversava com quem? Com Adão, falava, perguntava para Adão como foi o dia dele. E quanto à semelhança moral, eles não tinham pecado, eram santos e puros. Mas depois do pecado, essa semelhança foi o que? Desvirtuada. Então, quando Deus criou o homem, criou ele também perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Ele era puro. Por isso tinha essa comunhão com Deus, uma comunhão muito forte, eles eram ligados. E isso era muito importante, devido a essa semelhança. Aí o Senhor também falou para ele cuidar do jardim, o cuidado do jardim. Lá em Gênesis 2,8 diz assim, e plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. A missão de Adão no jardim era lavrar e cuidar. Né? Hoje não temos especificamente o jardim do Éden, mas moramos na terra que Deus criou e temos a obrigação de preservar. Não vamos salvar o planeta, mas vamos fazer a nossa parte. Então aqui a gente está indo para um outro caminho, né? A gente falou da imagem e semelhança, e aí Deus deixou o quê? Adão e Eva lá no jardim. E a missão de Adão era lavrar e cuidar do jardim. Só que era um cuidar, era um trabalho que não era suado, não era cansativo. Era um trabalho que dava prazer. Então ele tinha que cuidar. O Senhor também fala na sequência que ele falou assim para Adão, Adão, dê o nome dos animais. E Adão foi dando o nome dos animais. E ele cuidava daquele jardim. E aquele jardim era maravilhoso. De todas as árvores poderiam comer, exceto uma que o Senhor falou, que deixou no meio do jardim. Né? Então era algo maravilhoso, algo lindo. Pena que o ser humano pecou. Hoje nós não estamos no jardim do Éden, mas nós estamos na terra que Deus criou. Então nós temos que fazer o quê? Preservar a terra. E o que a gente pode fazer? A gente vai salvar todo mundo? Todo o planeta? Não tem como, da poluição, tudo. Não, a gente não vai conseguir. Mas se nós fizermos, cada um fizer a sua parte, vai dar certo. Então, não jogar o papel no chão, jogar o papel no lixo.
não gastar muita água. Então essas coisas assim, sabe? Tem gente que faz queimada, queima mato, queima isso, queima aquilo, joga, sabe? Tá na estrada, aí joga assim pela janela o pacote de salgadinho, a lata de refrigerante. Não faça isso, faça a sua parte, não maltrate os animais, né? Tem gente que maltrata, bate, atropela de propósito. Não faça isso, são criação de Deus e tudo mais. Então vamos fazer a nossa parte, amém? E vamos para a nossa conclusão. Então, o homem é imagem e semelhança de Deus. Essa semelhança foi corrompida pelo pecado, ou seja, aquela comunhão perfeita que Adão e Eva tinham com o Pai, nós perdemos. Mas hoje, por intermédio da fé em Jesus, podemos ter acesso ao Pai. Nesta sexta-feira que passou, nós comemoramos o que? A morte de Jesus Cristo. E hoje, que é domingo, comemoramos o que? A Páscoa, isto é, a ressurreição de Cristo. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Páscoa, por isso que eu não vou me aprofundar. E se cremos que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, seremos salvos. E um dia a comunhão com Deus voltará a ser perfeita. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que o nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus, ele te criou, ele te formou, ele conhece você melhor do que você mesmo, ele sabe tudo, todas as coisas, ele sabe o ontem, ele sabe o hoje e ele sabe o amanhã. E essa perca da comunhão, o pecado que às vezes quer nos dominar, ele foi vencido por intermédio de Jesus Cristo, que deixou toda a glória dele, veio aqui na terra, nasceu, morreu e ressuscitou, né? E por causa disso nós temos acesso a Deus Pai. E um dia nós vamos ter essa comunhão perfeita com o Senhor. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Quais são as principais discussões sobre a criação do universo? Em que dia o homem foi criado por Deus? Qual a missão de Adão no Jardim do Éden? E o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Participe, mande para mim a resposta dessas perguntas e no final do trimestre você pode ganhar um prêmio. Amém? Deus os abençoe e uma boa semana, adolescentes. E feliz Páscoa!